Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está ao vivo pela Nautilus Comunicação, também pelos canais da Nautilus, do Carlos Bacineto no LinkedIn e também do Yuri Garcia, nos dois canais, LinkedIn e também no Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que é líder, você que está buscando posicionamento de carreira. Hoje, primeira live, primeiro movimento desse trabalho, dessa jornada que Yuri Garcia irá aprender aqui conosco da Nautilus Comunicação em todas as quarta-feiras do mês de março. Hoje nós iniciamos falando sobre os 7 princípios da liderança estratégica. O Yuri Garcia, né, um líder, um C-level já com muita experiência, né? Ele não é tão novinho assim, mas tem uma experiência incrível, né? Pela carreira que ele já desenvolveu em grandes empresas, né? Na Uber, na 99, em diversas outras empresas onde ele assumiu um papel de liderança muito importante. E agora passa a trazer essa experiência para pessoas, líderes ou gestores, ou algum tipo de processo, né, que você esteja passando na sua carreira, que você precise realmente ter resultado. O nosso grande Yuri Garcia irá desenvolver essa jornada. Vamos chamá-los aqui para saber um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com ele. Fala, Yuri, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos. Começando esta quarta-feira com tudo, hein? Como é que estamos por aí? Estamos com bastante coisa, né? Já aqui não para, né? Nautilus não paramos. Janeiro teve antes do Carnaval bastante atividades. E estou muito feliz que você está desenvolvendo esse trabalho com a gente aqui da Nautilus, principalmente dando a oportunidade para que o seu público e também todos os nossos amigos que nos acompanham no LinkedIn, no Instagram, tenham essa oportunidade. Já estamos com mais de 20 pessoas já acompanhando a gente. A Wanda Nicásio já amanhece com a gente. Bom dia, Vandinha, tudo bem? Wanda que está fazendo MBA, fez aí a bacharelado dela, serviço social, é uma assistente social, tá? Cuidando da carreira dela para ser uma grande líder. Ela já é uma grande líder, está aqui acompanhando a gente. A Eliane Terra, Viváqua Isidoro, olha que nome bonito. Eliane, bom dia, obrigado aí pela sua presença, obrigado também. Wanda Nicásio, vocês acompanham aqui na Nautilus Comunicação, primeira live de Yuri Garcia, nessa jornada que nós iniciamos hoje, né, Yuri? Uma jornada feita para formação de líder. Eu acho que nem digo que é uma formação, né? Como é que você daria o nome para essa jornada, Yuri? Eu acho que é uma jornada de evolução dos líderes, Carlos, para que eles consigam entender como que pensa um líder estratégico, como que age um líder estratégico, para que eles consigam se deslocar do nível operacional que eles executam hoje o papel de liderança e entender como pensam as grandes lideranças nas corporações, né? Então acho que esse é o movimento que começamos hoje. Nós estamos ao vivo lá no seu canal, no meu canal a Viviane entrou, Gilson Nascimento, meu grande amigo Gilson, esteve comigo aqui ontem, Cássio Alves também está lá com a gente no Instagram, e você vai acompanhando aí no seu Instagram, que tem gente também no seu Instagram já acompanhando, tem no seu LinkedIn, a gente já está com bastante gente aqui na audiência, e é interessante que você fala sobre essa questão de posicionamento, que realmente é o que nós vamos ver hoje nesse primeiro passo. As pessoas acham que estão numa posição, né, tem aquela carreira assistente, né, entra como assistente, analista, depois vai buscar um cargo mais alto, mas as pessoas têm essa visão de que está tudo bem, está tudo legal, e existe algo no entorno, nas organizações, que precisa ser traduzido, né? E a questão do posicionamento e desse entendimento é uma chave entre, como você disse, parar de ser executor, né, de estar somente aplicado à execução, para começar a pensar estrategicamente, que é disso que as empresas precisam. A Wanda dizendo, parabéns, estou muito feliz com a volta das lives, que é muito inspirador. A gente vai começar todas as quartas-feiras, a partir das 8 da manhã, aqui com Yuri Garcia na Nautilus Comunicação. Yuri, o que nós vamos falar hoje sobre princípios da liderança estratégica? Muito se fala nessa questão estratégica, RH estratégico, liderança estratégica. O pessoal consegue diferenciar essa questão de estratégia? Porque senão a gente não está falando a mesma coisa, né? Como é que você enxerga isso? Cara, de maneira geral, a palavra estratégia ela é muito utilizada de maneira ampla e muitas vezes não quer dizer nada, né? É uma iniciativa estratégica. Para você dizer que algo é estratégico,
algo tem que ser tático e algo tem que ser operacional, né? Então, de maneira geral, não há uma diferenciação clara, né? O que eu estou buscando trazer aqui com essas pílulas, Carlos? Ferramentas práticas que possam ser implementadas para que as pessoas consigam diferenciar o estágio que elas estão das informações que eu estou trazendo. E elas consigam perceber a diferença ou a proximidade que elas estão do que a gente entende como um nível estratégico. Acho que esse é o grande objetivo aqui. Começar abrindo a cabeça das pessoas com os princípios que eu desenhei dentro daquilo que eu acredito. E aqui é do ponto de valores e posicionamento mesmo, tá, Carlos? É como a pessoa pensa, como a pessoa age. Esses 7 princípios, eles estão mais relacionados a como a pessoa age no ambiente do que ao ambiente em si. E é muito interessante porque muitas vezes as pessoas subestimam isso, né? Essa questão da mentalidade, essa questão de como você vê o ambiente. E eu vou dizer aqui, todas as lives que a gente vai fazer, esse tema é primordial. A maneira como a gente vê o ambiente molda a maneira como a gente navega o ambiente e como a gente é percebido pelo ambiente. Então, 7 princípios são fundamentais para a gente conseguir se posicionar de maneira adequada e conseguir os nossos objetivos de longo prazo. Você falou uma palavra importante, que é a questão da mentalidade. E aí que existe o erro. A pessoa pode estar trabalhando no seu dia a dia, no operacional. Eu não estou falando do relacionamento, né? Eu conheço bem a mulher do café, eu conheço o pessoal da recepção, aí chega todo dia de manhã, mas eu me dou bem, eu converso, eu faço, e vai lá na operação, né? E tem coisas que acontecem que ela não está lendo. Essa questão da mentalidade é uma situação de despertar, né? Quase que vira-se uma chave na maneira que você está enxergando. A mesma coisa, você está com miopia, coloca um óculos, opa, mudou a maneira de enxergar. Por que as pessoas erram, Yuri? Por que as pessoas não conseguem ter esse nível de mudança da visão, da mentalidade? Depois você pode entrar no tema. Excelente, cara. Não, e a resposta dessa pergunta já leva ao primeiro princípio, né? Então, vou ser bem objetivo e direto aqui, porque a gente está se propondo a fazer lives curtas, então até 8h30, pessoal, a gente vai finalizar. Vamos ser os mais objetivos possível aqui para trazer as informações que você precisa. Respondendo a sua pergunta, Carlos, por que as pessoas têm dificuldade de ver isso? Pelo primeiro princípio da liderança estratégica, que muitas vezes não é aplicado. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é quando você traz para si a responsabilidade dos acontecimentos e consequências de tudo que se passa em relação a você no seu ambiente. Eu tenho um chefe ruim, eu tenho um líder ruim, eu tenho uma equipe difícil, eu tenho stakeholders que não me ajudam, ó céus, ó vida, ó azar. Eu venho de uma família pobre, eu tenho uma situação assim, eu tenho uma situação assado. É óbvio que a gente precisa reconhecer as nossas situações e as nossas limitações, como todo mundo tem. Mas a autorresponsabilidade é o primeiro passo e fundamental para isso. Não é quem é culpado. A gente vive num mundo capitalista injusto, né? Que as pessoas vêm de lugares diferentes e têm chances diferentes e coisas diferentes acontecem com as pessoas. Mas o líder estratégico, ele transforma tudo isso em ferramenta a partir da autorresponsabilidade. Com tudo que eu tenho e que me foi dado e que me foi feito e que me tem acontecido, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação, a minha operação, o meu time, a minha carreira? Então perceba, tudo começa com esse primeiro princípio, o princípio da autorresponsabilidade. Interessante essa abordagem, né, do primeiro princípio do autoconhecimento, que se fala muito sobre isso, mas às vezes as pessoas, e aí nós estamos falando para aqueles que estão realmente numa busca de posicionamento na carreira, de promoção, né, de partir para a gestão. Existe uma situação que é quase que inerente à pessoa, né?
valores, o jeito que ela se comporta, o jeito que ela conversa, e isso independe de cargo. Vamos deixar bem claro isso. E no primeiro ponto do autoconhecimento, primeiro princípio do autoconhecimento, essa situação de entender quem você é, os valores que você tem e tudo mais, não tem a ver muito com essa fixação de itens, né? Como se fosse uma tabelinha de geladeira, né? Uma lista na geladeira. Será que eu estou sendo honesto? Será que eu não estou falando mentira? Será que eu estou sendo um cara legal? Essas coisas a gente não coloca nos itens, né? Você tem que avaliar, assim, poxa, eu sou uma pessoa legal que todo mundo gostaria de estar, né? Não faço algo para as pessoas, aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Esses valores são inerentes e não precisa ser assim algo revisto no dia a dia, no ticket, né? Do tique. Vamos fazer um tique aqui, né? Mas a gente quer entrar em algo que você possa melhorar mesmo, que você possa fazer uma lista e começar a melhorar. Esse princípio do autoconhecimento. Além dessa situação dos valores inerentes, porque daí, gente, vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né, Yuri? Você tem que ter um simancolzinho aí, parar para pensar se você tem agido de maneira correta. É uma questão de moral, cada um tem a sua régua de avaliação aí. Então, vamos entender esse primeiro ponto. No segundo ponto do autoconhecimento, é uma avaliação sincera com aquilo que você tem desenvolvido na sua carreira. As pessoas param para fazer isso, Yuri? Elas param para olhar assim, o que eu tenho feito? Quem sou eu aqui nessa empresa? Eu escolhi trabalhar aqui? Não escolhi? Estou olhando para essa empresa? É mais ou menos por aí que a gente poderia enunciar esse autoconhecimento da carreira da pessoa? Cara, com base em tudo que eu vivi, Carlos, eu vejo que esse princípio, ele é um princípio muito pouco vivido, né? O princípio da autorresponsabilidade. As pessoas, elas colocam muita energia em justificar e elaborar em cima daquilo que não está indo bem para elas. Então, as pessoas, elas têm narrativas muito bem estruturadas que justificam o porquê que o que não está indo bem, não está indo bem. Isso é muito... Isso tem muita energia, as pessoas colocam muita energia. Mas as pessoas colocam pouca energia em efetivamente se apropriar de que aquilo que está acontecendo é uma responsabilidade dela lidar com aquilo e melhorar a situação. Então veja, aqui a gente está fazendo um paralelo entre a vida da pessoa, entre como a pessoa vê o mundo e como a pessoa exerce a liderança. Como ela move de uma liderança operacional para uma liderança estratégica. Porque no campo operacional, ninguém vai te dizer exatamente o que você precisa fazer para você furar a bolha e ir para um nível de gerência sênior, head, C-level. Ninguém vai te dizer isso. Então, isso começa com esse exercício, de você perceber, ok, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance frente ao cenário que foi dado. Então, princípio número 1, autorresponsabilidade. Levem para o coração, pessoal, porque eu percebo nos meus programas de mentoria, muitas vezes, um baixo nível de autorresponsabilidade. E isso muda tudo. Quando você fala em baixo nível de responsabilidade, é o quê? Falta de encarar, de assumir que essa responsabilidade é individual, é de cada um, porque afinal de contas, né, apesar de todos os problemas, a chave está com você. Como é que você encara isso? As pessoas têm medo de assumir a responsabilidade ou tem mais alguma coisa nesse sentido? Cara, acho que tem muita coisa relacionada a traumas e mecanismos de defesa do ego, aí é psicologia, né? Então, processos de autoconhecimento para a pessoa conseguir desbloquear isso. Então, o autoconhecimento é a primeira ferramenta para a pessoa adquirir autorresponsabilidade e, por consequência, atingir níveis mais altos de liderança estratégica no campo saudável, a partir de valores sólidos, de princípios sólidos, que é o que eu estou trazendo aqui. E aí, Carlos, eu acho que isso já leva ao próximo, o princípio número 2, que é o princípio da abundância. Eu acredito muito nisso. Sou abundante por natureza, né? Tudo que eu faço e tudo que eu trabalho vai gerar valor. Sou aqui um ser de prosperidade. E é muito importante a gente ter isso em vista, porque é muito comum as pessoas trabalharem no nível da escassez. O que me falta, o que eu não tenho, quais são os meus problemas. Para todo mundo que está nessa live,
para pensar, os problemas que você reclama, quantos deles você não ansiou por eles? Aquele trabalho que você queria e agora você tem as dificuldades inerentes desse trabalho, ou aquela família que você queria e você tem as dificuldades inerentes daquela família, aquela competência, aquela área que você gostaria de trabalhar e você efetivamente passou a trabalhar nessa área e aí vem, né, todas as suas limitações e dificuldades frente a isso. Então você tem duas maneiras de ver o mundo. Uma maneira de escassez e uma maneira de abundância. Quando eu falo de liderança estratégica, nesse módulo aqui especificamente, Carlos, eu não estou falando de liderança estratégica técnica. Eu estou falando de comportamentos e mentalidade que levam você a ter um nível de liderança estratégica e uma sustentabilidade com qualidade de vida. Ah, Yuri, eu conheço líderes senhores, diretores, VPs, que não são autorresponsáveis, que não têm abundância. Mas essas pessoas são felizes? Você está se espelhando nessas pessoas? Você gostaria de viver como essas pessoas? Provavelmente não, né? Você está aqui justamente porque você quer construir um outro caminho, um caminho diferente que faça mais sentido. Você quer conciliar liderança estratégica com uma vida alinhada com seus valores e princípios. Então eu trouxe aqui os meus valores e princípios, aquilo que eu acredito que conecta com uma liderança estratégica sustentável de longo prazo. Esse é o princípio número 2, Carlos. Você falou sobre a questão da abundância e vamos já deixar aqui um quadro, né? Primeiro, o princípio, autorresponsabilidade dentro de um grau de autoconhecimento. A gente está abarcando o autoconhecimento como esses princípios de liderança. Autorresponsabilidade e abundância. E eu vou dar um exemplo, gente, o que é esse negócio de abundância, tá? Não é nada de coisa de crente, não, porque o crente fala muito isso de abundância, né? O evangélico e tal, abundância. Eu trabalhava numa empresa e eu estava na época do Covid e o diretor, que é maravilhoso, um grande amigo, ele falou assim, Carlos, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Quando ele está falando isso, ele está falando de teclado, coisas para eu trabalhar. Você acredita que eu passei um bom tempo com um tecladinho horrível, um mouse horrível, sofrendo, quase com sei lá, eu passei muita raiva com os equipamentos que eu tinha, com medo de pedir o equipamento, e ele já tinha me dado essa autorização. Quando eu fui falar isso, que ele viu que eu estava com dificuldade, falei, qual o teu problema? Eu falei, eu estou com um teclado horrível aqui. Falei, Carlos, eu falei para você que você precisasse, que é para você falar comigo. Ele me comprou um kit de última geração. Eu com aquela visão mesquinha de que eu ia dar trabalho, Yuri, que eu ia dar custo. E ele falou, não, você precisa ter o melhor equipamento, que eu preciso da tua performance, eu preciso que você não tenha esse problema ridículo de teclado. A gente está falando disso, né? As pessoas às vezes têm essa visão mesquinha. Ah, eu vou dar trabalho para a empresa. A empresa não enxerga dessa maneira. O líder e o teu chefe, o teu diretor, o teu gerente vai olhar e falar assim, pô, o fulano está entendendo o que é abundância, ele está entendendo que ele precisa dessa performance, eu preciso dessa performance. Eu tenho, como dono da empresa, eu tenho dinheiro para comprar teclado para você. Ele falou isso para mim, eu entendi isso. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Ter essa visão de abundância no sentido que você precisa ter performance, né, Yuri? Exatamente, cara. E você vê, isso é algo muito mais íntimo do que prático. Eu vi uma outra história esses dias também, que pela política da empresa, um determinado executivo, ele poderia ir de primeira classe para uma viagem internacional a trabalho. Mas ele optou por não fazer para não dar custo para a empresa. Então o cara foi espremido na classe econômica, chegou, foi para a reunião e voltou espremido na classe econômica e ninguém viu e ninguém valorizou. E aí o cara chega cansado na reunião, o cara perde uma nuance da reunião, já valeria a pena ele ter ido na primeira classe, só de não ter perdido aquela nuance. Então, é vibrar na abundância, é vibrar na geração de valor. Então, acho que esse princípio número 2, também, todo mundo precisa levar para o coração, para que a gente consiga atingir o nível de liderança estratégica que a gente quer ver, o nível de pessoas que a gente quer admirar, e que a gente buscar ser quando a gente atingir esses determinados cargos. Esse é o número 2. Número 2, abundância. Mário Soriano está com a gente, ele é de trader, especialista em trader, um cara que manja pra caramba de geopolítica. A chave, essa parada de responsabilidade é fato, poucos querem ser responsáveis. E aqui no Instagram, estou com Esteban Gobos, da Gobos do Brasil, Esteban Risso, grande amigo nosso, esteve aqui comigo ontem, num bate-papo muito legal. Wagner Menck, lá de Brasília,
que é um cara excelente na área de dados lá da CGU. O Eliezer Lopes também está aqui comigo. Tem bastante gente aqui participando. Eu quero ver de onde você está nos acompanhando. Deixe aí o seu local, sua cidade e também a sua pergunta. Yuri, vamos para a terceira, então. Qual o terceiro princípio? Terceiro princípio da liderança estratégica: visão sistêmica. Aqui a gente já começa a entrar muito mais na visão que o líder estratégico tem dentro do ambiente de trabalho. Visão sistêmica nada mais é do que eu enxergo as partes, eu enxergo o todo e eu correlaciono as partes entre si e as partes com o todo. Vou repetir. Visão sistêmica. Eu vejo as partes, eu vejo o todo e eu correlaciono as partes entre si e as partes com o todo. O que isso quer dizer na prática, Carlos? De maneira geral, líderes operacionais, no dia a dia, eles estão muito focados no modo troubleshooting, né? No modo resolvimento de problema. Então, quer dizer o quê? Ele tem uma lista de problemas e à medida que esses problemas vão chegando, ele vai tirando da frente. Visão sistêmica é você conseguir ver isso a partir de cima. E aí você vê todos os problemas e todas as dinâmicas e situações, e aí você entende o que requer a sua energia. E aí você antecipa desdobramentos e situações. Então, a partir disso, você correlaciona partes dentro de um todo e consegue entender o que de fato requer a sua energia e atenção. De maneira geral, Carlos, é muito comum as pessoas verem, né? Tudo é prioridade, tem um monte de coisa para fazer, tudo é para ontem. Isso é falta de visão sistêmica. É a falta de correlacionar as partes entre si e conseguir enxergar o todo. Então, esse distanciamento, ele é super importante para que você consiga dar o zoom out, ver o todo, entender as dinâmicas, e aí você dá o zoom in no problema específico que requer a sua atenção. Para pensar, se você acha, líder, que você tem muita responsabilidade, pensa quanta responsabilidade tem um head, quanta responsabilidade tem um CEO, quanta responsabilidade tem um CEO de uma holding. É muito mais responsabilidade em termos de pessoas que ele tem na equipe, em termos de valores que ele está gerindo, em termos de risco de negócio que ele está gerindo. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa comandando. Então, a visão sistêmica apoia ele onde ele coloca energia. Então, a ideia desses princípios aqui é que você consiga se comportar, identificar e agir de maneira mais adequada com uma realidade da liderança estratégica. E a visão sistêmica é fundamental para isso. Então, esse foi o princípio número 3, Carlos. Número 3. Essa questão da visão do todo é muito importante. Você saber a sequência, né, das atividades. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa em que todo dia de manhã tinha que ter um relatório de vendas. Não interessava o que estava acontecendo. Aquele relatório tinha que aparecer de manhã na mesa do chefe para ele começar o dia. E isso era prioridade. Olha aqui o pessoal dizendo, na minha empresa é o contrário. Se vira com o que tem, é o que a Quechave, ou eu não sei quem é o nome dele, conhece? Como é que ele chama? Elba Abreu está aqui dizendo, muito bom dia. Mário Soriano, o executivo que eu contratei, me mandou uma passagenzinha de R$46 mil de primeira classe. Lamento, mas não rolou. Ele disse, foi a última viagem dele naquele cargo. Vamos para quarto princípio, então, para a gente poder dar essa sequência? Hein, Yuri? Vamos lá? Bora. Quarto princípio, de novo aqui esbarrando nos princípios pessoais. Geração de valor. Líder estratégico, do jeito que eu acredito, líder estratégico que eu formo, líder estratégico que eu busco ser e que eu quero ter junto comigo, é líder estratégico que gera valor. Você gera valor para a sua equipe, você gera valor para os seus stakeholders, você gera valor na empresa que você trabalha, você gera valor na sua comunidade, você gera valor no seu relacionamento, você gera valor. E é muito diferente, e o que é muito comum a gente ver, são pessoas que extraem valor. Eu espremo a minha equipe até onde eu puder. Eu vou negociar com o stakeholder ou com o meu fornecedor, não importa.
Eu vou negociar até o máximo que eu conseguir. Eu vou espremer até a última linha. Líder estratégico não espreme até a última linha. Líder estratégico gera valor. Gera valor para todo mundo na cadeia, Carlos. E é isso que eu falo para todo mundo. Eu contratei recentemente uma copywriter para me ajudar com parte de conteúdo. Sabe o que eu falei para ela? Falei, eu quero que isso aqui seja o começo da sua empresa de copywriting, para que você consiga consolidar uma equipe através disso. Então, fornecedores, e eu sempre falei para minha equipe, fornecedores, eles não são prestadores de serviço, eles são parceiros de negócios. Equipe não é a pessoa que faz o trabalho operacional que precisa ser feito. É a pessoa que está gerando valor através do front, através da primeira linha. E essa pessoa precisa ter condições de trabalho, ela precisa ser ouvida. Então, você está vendo que eu estou dando vários exemplos em diferentes esferas, para que você consiga, você que está ouvindo, se apropriar daquilo que faz sentido para você, entender talvez onde você tem oportunidades de executar isso de maneira melhor. Líder estratégico, dentro do que eu acredito, é líder que gera valor. E é esse tipo de líder que eu quero formar nos meus programas de mentoria e que eu quero apoiar que você que está ouvindo seja. A maneira como você exerce o seu trabalho, você é uma pessoa que aporta, você é uma pessoa que está plantando, ou você é uma pessoa que só está colhendo. A colheita ela tem que ser correspondente ao que a gente está plantando. Então, busque sempre plantar o bem e gerar valor para as pessoas como princípio, não por ter algo em troca, como princípio. Esse foi 4. Quarto princípio, está aqui a Suelen Borella Oliver. Obrigado, Suelen. Suelen recebeu o meu comunicado de manhã, atendeu aqui. Obrigado aí pela atenção, o Suelen. E a Eliane Terra dizendo, a visão sistêmica possibilita o gerenciamento de risco e oportunidades. Olha só que sacada dela, que insight legal. Quem olha por cima, entende o todo pelas partes, consegue ver risco e oportunidade. Mário Soriano tem uma pergunta que eu vou colocar no final. Vamos para o 5º princípio para a gente adiantar? Vamos lá? Então já temos autorresponsabilidade, abundância, visão sistêmica, geração de valor. E agora? Agora, autocentramento. De novo, trazendo para si, né? Auto de novo, né? A gente começou com autorresponsabilidade e agora a gente está em autocentramento. O que é autocentramento? É a tradução da autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é uma visão de mundo. Então, por isso que ele é um princípio. O autocentramento é como você exerce isso de maneira prática no seu dia a dia. E isso é tão importante que isso está em 2 princípios dentro aqui dos nossos 7. O mundo deveria ser melhor versus como eu posso contribuir para o mundo ser melhor. A minha equipe precisa trabalhar melhor versus o que eu posso fazer para a minha equipe trabalhar melhor. A minha empresa precisa dar mais resultado. A minha empresa não está indo bem. O que eu posso fazer para a minha empresa ir melhor, para a minha empresa dar mais resultado? Então, autocentramento é a aplicação prática de como a gente consegue conduzir a autorresponsabilidade de maneira efetiva em ações específicas. Então, é comum quando eu vou falar de negócios, de trabalho, com pessoas que não estão bem na função ou não estão felizes, Carlos, o foco é muito naquilo que não está bom. A pessoa ela passa muito tempo falando daquilo que não está bom. E ela passa pouco tempo trazendo a responsabilidade e a perspectiva do que ela pode fazer de melhor. Então, autocentramento é uma ferramenta fundamental para a gente calibrar a nossa perspectiva e sair do vitimismo que muitas vezes acaba cometendo líderes, principalmente líderes operacionais. Esse foi o 5º princípio. Muito legal. Autorresponsabilidade, abundância, visão sistêmica, geração de valor e autocentramento. Vamos direto para o 6º, para a gente dar aí essa calibrada e depois tem a pergunta lá do nosso queridão. Fica à vontade, Yuri. Maravilha. Então vamos lá. Princípio número 6. Canalização de energia. Fazer o que precisa ser feito. Primeiro mentalizar e depois materializar.
Gente, não adianta você ficar sonhando alto e não fazer nada a respeito. E você sair no modo fazeção automática, esperando que as coisas aconteçam para você. Canalização de energia. Mentalizar primeiro e materializar depois. E aí o que é importante? Seja estratégico no seu processo de execução. Como você vai materializar? Um passo por vez. Porque você sabe que se você der vários passos, você vai se atrapalhar no caminho, você vai se desmotivar no caminho. Então mentalize os seus objetivos e busque maneiras de você estar mais próximo dos seus objetivos. Qual que é uma ação que você pode fazer hoje para estar mais próximo daquilo que você mentalizou? Tão simples quanto isso. E aqui eu brinco, tá, Carlos? É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Esse foi o 6º princípio. Eu sei o que é isso porque eu desenvolvo conteúdo. E por mais que o pessoal fale, é fácil para você gravar, você não sabe o parto que é tomar a decisão de abrir a câmera e gravar. Depois que você faz isso e toma jeito, você percebe que realmente canalizar energia precisa desse primeiro passo aí que você falou, que é a meditação. E não estou falando de meditação, é simplesmente parar e falar, eu vou fazer isso, 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 isso. Isso é uma situação que eu tenho já desde o começo de comunicação, que eu vou falar, eu já mentalizo antes de subir para o palco, um dia inteiro mentalizando cada palavra que eu vou falar, a introdução, isso é uma mania que eu tenho, e é excelente. Vamos para o último, para a gente já encerrar, depois vamos para a pergunta. Excelente, show. 7º princípio da liderança estratégica, e não menos importante, fome de propósito. E isso faz toda a diferença. Por que você faz o que você faz? Por que você quer o que você quer? Eu já conheci duas pessoas diferentes, que eram veganas e trabalhavam numa indústria de produção de carne. Gente, isso está desalinhado com seus valores mais básicos. Isso não vai fazer com que você vive uma vida de abundância. Isso não vai fazer com que você viva uma vida de liderança estratégica, aportando que você não acredita nisso. Então aqui eu não quero entrar no juízo de valor do que é o certo e o que é o errado. Veja para você o que é o certo e o que é o errado. E busque ser o mais coerente com as suas escolhas. Mas você só trabalhar por causa de grana, você vai murchar. Se já não murchou, para pensar nisso. Então, se você está feliz e se você está numa carreira que é isso que você quer, siga firme. Você já está com fome. Se você não está, entenda. Você está trabalhando em função de conseguir condições melhores para trabalhar com outra coisa que você quer. Então você consegue alinhar propósito, mesmo que você não veja na empresa ou no trabalho que você está. Aquilo é um trampolim para te levar para o seu próximo passo, mais próximo daquilo que você acredita. Então, a partir do momento que você olha dessa maneira, as coisas passam a fazer mais sentido. Você coloca mais energia, você é mais propositivo, você é mais abundante, você é mais autorresponsável. A fome de propósito, ela conecta você com todos os outros princípios, a fim de que você possa levar uma vida que faça sentido alinhada com os seus valores. E adivinha, se você é uma pessoa autocentrada, tem visão sistêmica, é autorresponsável, gera valor, canaliza energia em função do que você quer, e você quer algo maior do que somente um paycheck, né, um contra-cheque, você já está aí 60% no caminho da liderança estratégica. E não só de qualquer liderança estratégica. Não estamos falando só de atingir níveis mais altos dentro da organização. Estamos falando de atingir níveis mais altos dentro da organização e da vida. Para que você possa ser, em algum dia, um head, um diretor, um VP, que vive bem, que aporta, que é querido e é bom. Então, isso é mais importante só do que atingir, né? Quantas vezes a gente não vê aí pessoas se levam muito mesquinhas? Não é isso que eu desejo para você, para mim e para ninguém. Então, essa primeira live, ela tem esse foco de trazer os princípios para aterrar você naquilo que eu acredito que é importante e que eu construí na minha vida
e que vou continuar construindo cada vez mais, para que você possa direcionar essa energia em função daquilo que é importante para você. Princípios da liderança estratégica não é o que vai fazer você atingir um cargo de VP, mas é a fundação que vai permitir você fazer isso de maneira mais leve, mais consistente e mais focada naquilo que importa no fim das contas. Ufa, legal. É isso. Anotem, deixem anotado, ou então revisem essa live depois. Está aqui: autorresponsabilidade, abundância, visão sistêmica, geração de valor, autocentramento, canalização de energia e fome de propósito. Você falou tudo que eu já vivi e estou vivendo, é muito bom. Quando você tem fome de propósito, a Nautilus é exatamente isso. E olha outra pessoa aqui, ó, que também sabe muito bem esses princípios, Wanda Nicásio. Ela está dizendo aqui: quando ela trabalhava como empregada doméstica, o chefe dela, o Camilo Leles, seu Leles, acreditou nela, deu a oportunidade de estudar, ela voltou a fazer faculdade, serviço social, fez a formação, fez a pós-graduação, está muito grata, agora está fazendo MBA. Wanda Nicásio, ela sabe muito bem o princípio da abundância, ela sabe o princípio do foco, ela sabe o princípio da autorresponsabilidade, ela está vencendo e vocês vão ver essa grande líder aí despontando no mercado. Tem pergunta para você aqui, Yuri. Como eu posso perceber que o meu gestor dá valor para mim? Ainda não vejo essa valorização. Normalmente é só um joinha ao Aquechave aqui, que deve ser Alexandre, alguma coisa, Xavier. E aí, o que você acha? Dentro dessas 7 princípios, como é que você pode ajudar o nosso amigo Aquechave aqui? Como que o gestor pode dar valor para ele, Yuri? Legal. Essa pergunta a gente vai responder provavelmente ao longo das próximas lives, né? São ferramentas de posicionamento que você pode usar para você extrair mais valor. Então a gente vai trabalhar isso dentro das próximas lives. Mas o que eu posso te dizer agora: não dependa do reconhecimento do seu líder nesse momento. Esteja centrado. Entenda o que está acontecendo. Faça uma análise de cenário. Se você... o porquê que você está buscando essa aprovação dele? Você está buscando porque você quer uma aprovação? Ou você está buscando porque você quer fazer uma leitura de cenário para entender o que você pode melhorar? Você percebe que é diferente? Se você está buscando só uma aprovação, você está vibrando na escassez. Você só quer palmas. Você quer um ok, você quer um carinho na sua criança interior. Se você está buscando para entender o que você precisa melhorar, você já está montando a sua máquina em direção aos seus próximos níveis. Então, o discernimento de o porquê que você quer esse reconhecimento é muito importante. E as ferramentas técnicas para você atingir isso, né? Yuri, eu quero melhorar, eu quero porque eu quero melhorar. As ferramentas técnicas a gente vai trabalhar nas próximas lives, nas próximas quartas-feiras, então não perca aí a Aquechave. Eu vou dar uma dica para o Aquechave. Pega o primeiro item, que é a autorresponsabilidade. Faz a anotação do que é a sua responsabilidade na sua função e converse com o seu líder dizendo: ô chefe, isso aqui é minha responsabilidade, né? Vamos revisar aqui? Aí o seu chefe vai olhar para você já com uma cara diferente, né? Opa, por que esse cara tá... Por que o Aquechave aqui tá vendo isso? Só para dizer assim, só para deixar bem claro, né? Isso aqui é minha responsabilidade. E faça isso bem feito. Depois, vem seguir aqui mais as lives do Yuri para você pegar o resto. Olha o Mário Soriano te perguntando: Yuri, eu quero a tua visão. Os líderes de categorias operacionais em fábrica versus líderes no escritório. Como é que você vê essa distinção? Quem quer buscar liderança no chão de fábrica tem um trabalho diferente para quem está em escritório, a mesma coisa, os princípios valem para todos? Os princípios valem para todos, mas é um pouco diferente. Líderes de chão de fábrica, líderes de frente de varejo, líderes de equipes de BPO. Então, são todas as frentes operacionais, né? O front do front. Esses líderes, eles têm um desafio maior porque eles foram educados dentro do ambiente da operação. Então, eles não foram educados com visão corporativa. Quanto mais esses líderes conseguirem desenvolver a visão corporativa do negócio e entender o que move aquele ambiente, maior vai ser a chance deles se destacarem. Então, ao passo que para eles é mais difícil, porque eles estão muito ocupados com a operação e foram educados dessa maneira, eles têm menos competição. Então, quem está no front e consegue ter uma visão diferente, consegue se posicionar um pouco melhor, costuma se destacar muito mais rápido. Dani, teu contato aí no LinkedIn, gratificante ver o Yuri com tanta serenidade, gerando valor no desenvolvimento de líderes. Parabéns, Yuri Garcia. Dani Miranda, mandando um oi para você. Grande Dani.
E a Wanda dizendo, é um MBA o que o Yuri está trazendo para a gente. Ao vivo aqui na Nautilus, indico essa live para quem está precisando de motivação no campo de trabalho. Yuri, é isso aí. Ficamos com 7 princípios, primeira live. Hoje, começo da série, dessa jornada de todas as quartas-feiras aqui na Nautilus Comunicação com você. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer quem está participando com a gente aqui, Dan, Wanda, Eliane, Suelen, Mário Soriano, muito obrigado. Todo mundo que entrou, a Elba Abreu, todo mundo que está aqui participando com a gente, muito obrigado. O que a gente pode esperar para o próxima quarta-feira, Yuri? Quarta-feira tem mais. Quarta-feira temos a próxima live, a próxima pílula de conhecimento. Então, por favor, não perca. Essa a gente passou um pouquinho, a próxima vamos tentar ser ainda mais assertivo com o tempo, mas aqui estamos fazendo também de uma maneira confortável para que vocês possam participar e tirar as dúvidas de vocês, né? E no dia 26, a última quinta-feira do mês, às 20 horas, a gente vai fazer um webinar mais longo, consolidando todos esses aprendizados, vamos conversar com calma, para que a gente possa fazer uma amarração de todos esses aprendizados, e aí contamos com a presença de vocês também. Então, quarta-feira, às 8 da manhã, tem mais. Certo, Carlos? Certo. Próxima quarta, então, hoje, dia 4, próxima quarta vai ser dia 11. Então, estaremos aqui levando essa jornada, né, no dia 11. Então, é dia 11, dia 18, dia 25, e o webinar logo na sequência no dia 26, na quinta-feira. Yuri, um grande abraço. Vou terminar aqui, a gente volta depois no nosso próximo encontro de quarto. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até logo. Valeu, Carlos. Tchau, tchau. Ficamos por aqui, então, esse primeiro webinar com o nosso queridão Yuri Garcia. Gostaram bastante? Deixem aí os seus comentários, digam o que vocês acharam. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Cristiano Moraes está dizendo aqui um grande abraço. Obrigado, Cristiano. Bom dia para vocês. Também a todos que acompanham aqui a Nautilus Comunicação. Quarta-feira, dia 11, então, segundo encontro, segunda jornada, segunda live com o Yuri Garcia, trazendo mais sobre os princípios da liderança, tudo que você precisa para alcançar na posição que você merece. Um abraço, bom dia, tchau, tchau.